Olá! Hoje a nossa análise vai fundo na governança do Regime Geral de Previdência Social, o RGPS, aqui no Brasil. Olá, e a gente vai usar como base um relatório bem recente da Controladoria Geral da União, a CGU, né? Exatamente, um relatório que olhou para como o sistema é gerido, especialmente a questão do equilíbrio financeiro e atuarial, aquela saúde de curto e longo prazo do RGPS. Que é um ponto super crítico, né? Ainda mais considerando aquele déficit de mais de 260 bilhões de reais reportado em 2022. Assusta um pouco. Com certeza. E a CGU focou em duas coisas principais. Primeiro, a transparência das informações para o cidadão. Uhum. E segundo, como funciona o Conselho Nacional de Previdência Social, o CNPS. A ideia aqui é destilar as principais conclusões e, claro, as recomendações desse relatório de 2024 que cobriu o ano de 2023. Certo. Então, vamos lá. O primeiro achado importante da CGU é sobre a transparência. Ou melhor, a falta dela, né? A dificuldade de achar as informações. Pois é. O relatório mostra que dados essenciais, financeiros, atuariais, do RGPS, estão todos espalhados. Tem coisa no site do Ministério da Previdência, aí tem no Tesouro Nacional, no INSS, na Receita. Nossa, vários lugares. Sim, PGFN, planejamento. Fica, muito difícil, se não impossível, para a pessoa comum ou até para quem é especialista ter uma visão clara, completa da situação real do RGPS. Entendi. Isso limita muito a transparência e o controle social que a gente tanto fala. Exato. Limita a capacidade da sociedade de fiscalizar. A CGU até fez uma comparação com outros fundos, como o FAT e o FGTS, que conseguem centralizar melhor suas informações. Faz todo sentido e a recomendação deles é bem direta: consolidar tudo num portal único. Parece simples, mas fundamental. Com certeza. Mas o relatório não fica só na transparência, né? Ele avança para a estrutura de governança mesmo para o CNPS. Isso, o segundo ponto-chave é a composição do CNPS. A lei diz que são 6 representantes do governo e 9 da sociedade civil. Certo. Só que na prática, a CGU observou que a representação do governo federal está muito concentrada. Basicamente, gente ligada ao Ministério da Previdência e ao INSS. E qual seria o problema disso? Por que essa concentração preocupa? Olha, se a gente conecta isso com um objetivo maior, que é o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema, a gente vê que faltam peças importantes nessa conversa. Por exemplo, quem arrecada as contribuições é a Receita Federal desde 2007, não mais o INSS. Verdade. Quem gerencia a dívida ativa previdenciária é a PGFN. Quem cuida do caixa do governo, do tesouro, da dívida pública, o Tesouro Nacional. Entendi. São visões financeiras e de arrecadação cruciais que não estão na mesa do Conselho. Exatamente. A ausência dessas perspectivas pode limitar a capacidade do CNPS de olhar para todos os ângulos do problema para buscar o equilíbrio do RGPS de forma mais completa. Então a sugestão é avaliar a inclusão desses outros órgãos. Ok. E isso nos leva ao terceiro ponto, que talvez seja uma consequência dessa composição. O que o CNPS de fato discute nas reuniões? É uma conexão bem provável, sim. A CGU analisou as atas, as resoluções do CNPS, ali entre o fim de 2019 e meados de 2023. E o que encontraram? Uma concentração, impressionante num tema específico: o empréstimo consignado. Aquele que desconta direto do benefício. O consignado. Sério? Sim. Esse assunto apareceu em quase 42% das reuniões. E foi o tema de mais da metade das resoluções publicadas, 52,9%. Uau! Isso é muito foco numa coisa só. Isso quer dizer, então, que outros assuntos, talvez mais estratégicos para o futuro da Previdência, acabam ficando com menos espaço. Tipo, diretrizes gerais, avaliação da gestão, análise do orçamento. É justamente essa a preocupação que o relatório levanta. Discutir o consignado é uma atribuição do CNPS, está na lei. Ninguém nega isso. Certo. Mas a questão é o peso. Quando um tema domina tanto a agenda, ele pode acabar, sim, limitando o tempo e a energia para outras competências que são talvez até mais críticas para a governança e para a sustentabilidade de longo prazo do RGPS. E a composição mais restrita do Conselho, que a gente falou antes, pode ter a ver com esse foco. Pode contribuir, sim. Uma visão mais focada na gestão dos benefícios pode levar a priorizar temas como o consignado.
Por isso, a CGU recomenda que o CNPS use critérios de risco e relevância para definir o que entra na pauta, para garantir que os temas mais estratégicos não sejam deixados de lado. Entendi. Bom, então, para a gente amarrar aqui os pontos principais dessa análise da CGU. Primeiro, essa necessidade clara de juntar as informações financeiras e atuariais do RGPS que hoje estão muito dispersas. E isso, um portal único seria o ideal. Segundo, a sugestão de repensar a composição do CNPS, trazendo mais gente do governo ligada à arrecadação, às finanças, à dívida, uma visão mais ampla. Exato. Incluir a Receita, PGFN e Tesouro. E terceiro, essa observação importante sobre o foco das discussões do CNPS, que tem se concentrado muito no empréstimo consignado, talvez precisando de mais espaço para debater a sustentabilidade do sistema de forma mais estratégica. Perfeito. No fundo, o que as recomendações buscam é fortalecer a transparência, o controle social e, principalmente, a capacidade de governança do CNPS. Torná-lo mais eficaz para direcionar e monitorar o RGPS, pensando nesse equilíbrio financeiro e atuarial de longo prazo. Certo. Fica então uma reflexão final para a gente levar, né? Além de otimizar o CNPS, que é fundamental, que outras ferramentas, que outros mecanismos ou diálogos a gente poderia pensar para garantir que o maior regime de previdência do país seja sólido, seja sustentável e justo para as próximas gerações, dado que a complexidade é enorme e os desafios financeiros são bem claros. Uma excelente pergunta para continuar essa conversa.